Marinha, tudo tranquilo? Vamos estudar um pouco do segundo reinado. Vamos estudar o quê? Seus aspectos políticos, econômicos e parte dos aspectos sociais. Primeira coisa, o segundo reinado da história brasileira é o período em que um cara, Dom Pedro II, governou o Brasil por mais tempo. Foram 49 anos desse cidadão no poder. Por que ele conseguiu se manter tanto tempo gerenciando, governando o Brasil? Primeiro, ele foi extremamente violento contra todos aqueles que se levantaram contra eles. Durante o seu primeiro momento de gestão, digamos assim, ele se dedicou a reprimir as últimas revoltas regenciais, como a Balaiada e a Farroupilha, além de ter garantido a perseguição contínua aos líderes da cabanagem que haviam escapado da primeira repressão. Depois lutou e venceu contra duas revoltas liberais em 42, derrotou a Revolução Praeira de 48, revoltas populares do Quebra-Quilo e do Vintém. Ou seja, ele tinha a capacidade de reprimir violentamente todos os opositores. Segunda coisa, fortaleceu ainda mais o poder central na sua figura. Restaurou o poder moderador, restaurou o Conselho de Estado e implantou um modelo político, o parlamentarismo às avessas, que lhe dava autoridade sobre o poder legislativo. E o terceiro motivo é porque ele viveu um momento de prosperidade econômica. Você tem o café com grande e absoluto destaque e ciclos positivos do algodão, borracha e cacau. Ou seja, a economia do país estava funcionando, deixando feliz a ele e a elite econômica, no caso, os grandes latifundiários e grandes comerciantes. E vai se empenhar enquanto gestor para manter a ordem no país. E manter a ordem naquele momento era manter a unidade territorial, evitando movimentos separatistas, protegendo a propriedade privada e mantendo a escravidão, que com o passar do tempo ele mesmo ficará contra, mas vai manter a ordem que interessava às elites, beleza? Ele, por esse momento tão longo de governo, podemos dividir a sua política em três fases: consolidação, conciliação e crise. Consolidação os 10 primeiros anos, consolidação os 10 primeiros anos. Conciliação é quando liberais e conservadores ficaram andando lado a lado com ele. Imagine um cara governar 20 anos consecutivos sem ter uma oposição crítica e de verdade contra ele. Era fantástico. E o momento de crise é quando tem a ascensão do movimento republicano e contestações à sua autoridade, feito pelo exército, pela igreja e etc. Mas assim mesmo, muito tempo. Essas duas correntes políticas, liberais e conservadores, não tinham grandes diferenças entre si, eram todos latifundiários, donos de escravos. Aí nos liberais você tinha mais comerciantes do que entre os conservadores, mas também entre os conservadores você tinha comerciantes. São homens da elite. São homens da elite. Não tem uma diferença ideológica mais firme. Os liberais, a única coisa diferente aí que eles tinham em relação aos conservadores é que eles queriam um pouquinho mais de autonomia para as províncias, mas não era nada demais, não era nada sofisticado. Então, os liberais e conservadores faziam parte do mesmo grupo social. Se enfrentavam, disputavam o poder político. Eu quero ser primeiro-ministro, eu quero ser governador de província, mas no âmbito político. Vai ter violência? Vai, como tiveram as eleições do cacete. De mandar bater em eleitor, roubar urna, ser absolutamente desleal no processo eleitoral. Mas isso fazia parte do jogo. Depois das revoltas regenciais, a elite brasileira, representada por liberais e conservadores, não mais pegará em armas para reprimir e atacar o Estado brasileiro. Eles vão ter aí uma conciliação real entre eles em nome do domínio da elite. Beleza? Os liberais ganharam a eleição do cacete, mas depois foram depostos porque a eleição foi considerada fraudulenta. Aí Dom Pedro colocou os conservadores. Mas vão ficar revezando no poder. O que foi esse parlamentarismo às avessas? No parlamentarismo normal, o poder executivo ele é dividido. Eu tenho o primeiro-ministro que governa o país, eu tenho o chefe de Estado, que é o rei, que é o monarca. E o primeiro-ministro ele é escolhido pelo parlamento. O que é que acontecia no parlamentarismo brasileiro?
Por causa do poder moderador, quem nomeava o primeiro-ministro era o imperador. Então ele escolhia quem ia governar e ele continuava como chefe de Estado. O que é que acontecia na prática? Ao escolher o primeiro-ministro, esse primeiro-ministro organizava as eleições e essas eleições eram fraudulentas para beneficiar o partido desse primeiro-ministro. Ou seja, se o imperador nomeia um liberal, o parlamento será liberal. Se o imperador nomeia um conservador, a maioria do parlamento será conservador. Então, para você chegar ao poder, você tem que fazer disputa política, comício? Não. Você tem que convencer o imperador que o seu partido é o melhor. E era assim que ele garantia um poder esmagador sobre toda a estrutura política do país, através do poder moderador, através desse arranjo político, que é praticamente uma aberração, que era o parlamentarismo às avessas. O café era o nosso principal produto. Beleza. Por quê? Por que é que o café, de repente, se torna um produto tão importante? Tinha a ver com a Europa. A Europa passava pela Revolução Industrial, precisava que seus trabalhadores ficassem mais atentos por mais tempo, devido à sua exaustiva jornada de trabalho. E aí o café passou a ser consumido para isso, para que a cafeína deixasse a galera ligada lá na hora de trabalhar. Resultado, a grande procura por esse produto. Não foi o Brasil o primeiro a vender café para a Europa, foi a antiga Gran Colômbia, né, Venezuela, Colômbia, e o Brasil veio em segundo lugar, mas rapidamente ultrapassou seus concorrentes sul-americanos na liderança desse mercado. Vendia para a Europa, vendia para os Estados Unidos. E uma coisa que é importante é o café, ele não mudou a estrutura produtiva brasileira. Continuamos no sistema de plantation, monocultura de exportação, latifúndio e mão de obra escrava. A mão de obra escrava, que a partir de 1850 vai ter o início de uma lenta mudança com a introdução de trabalhadores imigrantes na lavoura de café por causa da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. Mas a estrutura econômica, exatamente a mesma. Latifúndio, monocultura de exportação, mão de obra escrava. Onde o café mais se desenvolveu e melhor se desenvolveu? Na região sudeste. Tal como o açúcar no Nordeste, o café encontrou no Sudeste o solo, o clima, a quantidade de chuva, tudo perfeito. E por isso, tanto prosperou por lá, em diferentes regiões, em diferentes momentos, como mostra aí o mapa exposto para você. Primeiro no Vale do Paraíba e depois se expandiu para o Oeste Paulista. A prosperidade do café e o contato com o mundo moderno europeu cooperou também para um primeiro surto industrial no Brasil. Primeiro surto industrial que tem na figura do Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, seu grande nome. Mauá é considerado o primeiro empresário capitalista do Brasil por ter a sua mentalidade completamente voltada para o mundo europeu capitalista, da relação de lucro, exploração do trabalhador e assim por diante. Por que nesse momento histórico foi possível a introdução da indústria e esse desenvolvimento econômico industrial? Primeira coisa, você tem disponibilidade de capital. Com o fim do tráfico negreiro, um negócio milionário, muito lucrativo, muitos grandes traficantes de escravos que tinham muitos recursos vão pegar esse dinheiro e ao invés de investir no tráfico de escravos, vão investir em indústria, café, comércio, etc. Mas vão investir na indústria. Segundo setor de investimento é dos cafeicultores, principalmente paulistas, que tinham uma visão mais abrangente de negócios e não vão deixar o seu dinheiro parado, vão fazer que o seu dinheiro circule e venha a influenciar outras atividades econômicas, dentre elas a indústria. Mas, sem sombra de dúvida, um fator crucial para esse surto industrial foi a imposição da tarifa Alves Branco, que fez com que o preço das mercadorias importadas se tornasse muito alto. O governo brasileiro precisava arrecadar mais, criou uma tarifa alfandegária gigantesca que variava de 30% a 60%, antes era de 15% a 24%, desde os tratados de 1810, e aí os produtos importados se tornaram muito caros, mas muito caros mesmo. Ou seja, criou o que nós chamamos hoje de reserva de mercado, estimulando a indústria local, certo?
E o que levou esse surto industrial a se esvaziar? Revogaram a tarifa Alves Branco, voltou a ter concorrência britânica pesada e ainda teve sabotagem nas fábricas do Mauá e de outros empresários brasileiros. Atearam fogo, quebravam máquinas e tal, para que eles não pudessem produzir. E assim dificultou-se essa produção industrial local. E por fim, tivemos um processo de europeização das nossas elites. Mais do que nunca. Principalmente na segunda metade do século XIX, aquele período ali da Belle Époque, queremos nos vestir, falar, comer, nos relacionar como os europeus. Nós olhamos para a Europa e resolvemos que tínhamos que ser iguais a eles. Tão iguais que tivemos o processo a tentativa, né? O processo de embranquecimento da população brasileira, capitaneada pelo Estado. Né? O sonho de ser uma potência significava ser uma potência igual às europeias. E aí vamos introduzir a indústria, como falei, mas também os hábitos, os costumes da Europa. Mas lógico que essa europeização ficou restrita ali às elites. As camadas médias imitam uma parte ou outra e a grande massa de escravos e de homens livres pobres não vão fazer isso. Outra diferença marcante na sociedade brasileira do Segundo Reinado, que nós podemos apontar, é da vida da mulher. Aí na imagem nós temos uma típica cena das mulheres da elite, né? Aprendendo a tocar piano, vão falar francês, se vestir como as mulheres mais ricas e sofisticadas de toda a Europa. Mas, enquanto isso, as mulheres pobres, escravas e livres, trabalhavam em condições iguais com seus maridos, na lavoura, no comércio de rua, em qualquer atividade econômica que ali se apresentasse, certo? E os africanos escravizados é que vão sustentar tudo isso. Era contraditório a nossa elite querer ser moderna, estamos no mundo industrial, de crescimento, progresso e tal, utilizando um modelo de mão de obra que na Europa era criticado e considerado ultrapassado e desumano. Mas a nossa elite, cinicamente, mantinha um sistema de trabalho absurdo enquanto se passava por progressista. Tá bom? Espero ter ajudado você aí no seu estudo, na sua concentração para alcançar os seus objetivos educacionais. Tá bom? Um abraço fraterno em todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Tchau.